Estamos em mais um episódio do Pílulas de Terapia. E o nosso vídeo de hoje é sobre frustrar os nossos filhos. O que seria frustrar os nossos filhos? É quando nós delimitamos um limite realista, e nós vamos ser os sinalizadores de que não vamos permitir que esses limites sejam passados. É muito importante entender que o limite que nós colocamos aqui são limites realistas, pensando na idade da criança, pensando naquilo que nós desejamos educar. Então, nós temos dois problemas que são os extremos. Um extremo é quando nós colocamos limites irrealistas e um limite com uma zona para a criança se movimentar muito pequena, que acaba fazendo com que a criança se sinta amarrada, presa, sem poder se movimentar para se desenvolver e adquirir aí o quê? Confiança, senso de autonomia. O outro extremo, que também é problemático, é quando não há esses limites, ou esses limites são muito soltos, tênues. Isso também faz com que a criança não consiga desenvolver uma regulação emocional importante para quando ela se depara com algo mais difícil ou com alguma frustração. Então, o limite muito solto e a falta dele também traz uma sensação de falta de segurança para a criança. Só que nós precisamos lembrar que nós não aprendemos a ser pai e mãe, né? Nós vamos trazendo da nossa história, das nossas vivências, as experiências que nós temos, e a partir disso a gente vai tentando e experimentando nos tornar pai ou mãe. Então, primeiro, por que é importante esse limite, né? Porque esse limite, ele é causar uma frustração para aquela criança. Por que é importante, então, a frustração? Primeiro, porque ela desenvolve essa tolerância à frustração. Ou seja, quando a gente se depara em algo difícil da nossa vida, é a gente conseguir permanecer e continuar e tentar. Segundo, a questão da frustração ajuda também a gente a aprender a tolerar sentimentos desagradáveis e continuar engajados e comprometidos em determinado comportamento. Terceiro, é importante também para nos ensinar ou ensinar os nossos filhos a seguir regras. Então a gente primeiro precisa desenvolver um comportamento de seguir regras para depois, né, a gente aprender a seguir as próprias regras. Mas se uma hora eu tenho uma regra, outra hora eu tenho outra regra, uma hora essa regra tem uma consequência, outra hora essa regra não tem essa mesma consequência, eu vou ensinar para a criança que as regras não são para serem cumpridas. Então, por que é difícil para os pais para promover, às vezes, alguns momentos onde a gente frustra os nossos filhos? Por exemplo, foi acordado que na sexta-feira nós não vamos usar celular e eletrônicos em casa. Então, o que acontece? O filho vai fazer o papel dele, que é pedir. E aí esse filho ele pode pedir de diferentes formas. E uma delas é, por exemplo, falar para o pai e para a mãe: porque você é muito malvado, porque você não é um bom pai, eu não vou mais gostar de você, eu não vou mais amar você. Se um pai, nesse caso, ou uma mãe, nesse caso, tem a crença, formou durante a vida dela, a crença que ela não pode provocar sofrimento no outro, porque se ela provocar esse sofrimento, ela é uma pessoa má, esse pai ou essa mãe podem, nesse momento, sucumbir àquela solicitação do filho. E geralmente pode ser aquela solicitação que gere culpa nos pais. Então, por o pai trazer ou a mãe trazer de sua história essa crença de que se ele provoca o sofrimento no outro, eu sou uma pessoa má, quando eu me deparar com alguma reação natural do meu filho, na imposição de alguma regra, eu posso sucumbir, eu posso então falar: não, tá bom, só hoje, né? Ao ver aquela expressão, eu digo, os filhos, quando recebem um limite, eles podem fazer uma expressão assim, de cortar o coração, né? E nesse momento, se o pai tem ou a mãe tem essa crença, pode se sentir uma pessoa horrível
e aí abrir mão da regra para o filho não sofrer, ou melhor, para eu não me sentir uma má pessoa. Aqui, vejam bem, eu estou falando sempre de regras realistas e regras saudáveis, ok? Outra crença que pode também fazer com que os pais não consigam frustrar os filhos quando é necessário é a crença do autossacrifício, ou seja, é quando o pai ou a mãe ele tem a sensação de que ele precisa fazer muito, muito, muito pelos outros e acaba se deixando. Então, por exemplo, eu posso chegar em casa muito cansado e aí nesse momento eu vou fazer a comida sozinho, vou prover tudo para todos e eu acabo não pedindo ajuda, achando que eu tenho que me sacrificar pelos outros. Então, nesse momento, nesse perfil, né, nesse estilo, os pais podem fazer muito pelos filhos e não deixar que eles tenham a iniciativa de fazer, que eles dividam as tarefas, que eles passem pelas dificuldades, né, de evoluir em determinado comportamento. Outro fator que pode dificultar os pais em frustrar de forma saudável os filhos é quando os pais têm uma intolerância a passar por situações muito intensas, muito extremas. Ou seja, eu não tolero esse desgaste do enfrentamento e aí para evitá-lo eu acabo deixando. Por exemplo, preciso escovar os dentes. A criança faz não quero, não vou. Não, você vai escovar o dente e tal. Então o pai ou a mãe vão ter que ficar ali, conduzir a situação, a criança ela vai reagir, né? Ela vai brigar, e aquela situação ela é uma situação aversiva. Né? Só que aí os pais fazem o quê? Como é muito aversivo, aquilo vai me dar muito trabalho e eu não tolero essa sensação, eu acabo deixando. E uma outra questão que ajuda muito também nessa dificuldade em provocar essa frustração saudável nos filhos é o cansaço. Né? Hoje nós estamos aí numa geração onde temos as pessoas em casa geralmente trabalhando bastante, né? E aí chegam em casa cansados e não tem mais energia para conseguir fazer todo o trabalho de manter a regra, monitorar a regra, acompanhar a execução da regra e assim, né, ajudar a promover o desenvolvimento do seu filho. Então o cansaço muitas vezes, né, essa falta de energia, esse cansaço do dia a dia faz os pais chegarem em casa e não quero lidar, então eu deixo lá jogando, por exemplo, jogando um joguinho no computador, eu deixo lá porque fica quietinho, eu tô cansada, aí eu consigo descansar, né? E aí eu não coloco limite no jogo do computador. Então, ser pai e mãe é uma tarefa difícil. Ela é uma tarefa muito prazerosa, mas ela também é uma tarefa difícil. Ela exige muito trabalho. É uma tarefa que envolve uma intensidade de emoções muito grande. Mas independente do que está junto com essa dificuldade de frustrar, é muito importante que a gente tenha clareza de que pais nós gostaríamos de ser. Que tipo de educação nós gostaríamos de promover para os nossos filhos. E aí com isso a gente precisa todos os dias se comprometer com isso. Né? Mesmo quando a gente tem um momento de cansaço, mesmo quando aquela situação é muito intensa, né? Da gente conseguir neste momento continuar engajados naquelas práticas parentais que são importantes para o melhor desenvolvimento dos nossos filhos, o desenvolvimento saudável. Então eu desejo aos pais muita clareza nessa missão de educar e amar os filhos de vocês. E este foi mais um episódio do Pílulas de Terapia. Até a próxima. Outra questão que também pode atrapalhar os pais nessa questão de frustrar o filho... Que coisa!